Êxodo 20, 3 até 5. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, acabamos de ler um trecho. Esse trecho é mais forte porque muita gente sofre sem saber que Deus não conhece no sofrimento. Uma coisa que eu quero te dizer: Deus ainda não acabou de te ajudar. Por isso Ele te trouxe aqui. Agora, se você notar que as coisas estão sempre apertando, então fique atento naquilo que eu estou a ensinar. Se só descobrir, as coisas vão acontecer. Nós acabamos de ler um trecho muito forte. O trecho diz assim, começou no versículo 3 assim: não terá outro Deus diante de mim. E depois disse: não fará para ti uma imagem de escultura das coisas que estão lá em cima no céu, na terra, nas águas. Disse: não se encurvarás a eles e não se servirá. E depois veio a coisa mais forte. Deus a falar assim: porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais até nos filhos, na terceira e na quarta geração. Deus aqui está a dizer que existem coisas que fazem com que as pessoas possam sofrer, o pai a sofrer, os filhos a sofrer, os netos a sofrer. Qual tipo de sofrimento? Por exemplo, você vai ver, por exemplo, numa família, a mãe não foi feliz na vida sentimental, nasceu os filhos e criou os filhos sozinho. E depois o avô criou a sua mãe sozinho. E depois a tua mãe vos criou sozinho. E a tendência também, hoje em dia, você já tem filho que nenhum homem, ou os homens, não quer nada assumir. E a tendência é que alguém que está aqui não sei quem, está a assumir os seus filhos sozinho, tal como era o tempo do avô. Então essa pessoa, querer como não, está sofrendo, emocionalmente está sofrendo. Por isso você vai encontrar pessoas que sempre se fazem essa pergunta: por que o meu sofrimento não acaba? Qual mal que eu fiz para viver a coisa que eu vivo? Estou a falar dessa pessoa que na família tem um tipo de doença, e essa doença sempre apanha todos. É a doença que matou o teu avô, é a doença que matou o tio, é a mesma doença que o teu irmão tem. E você já tem medo que talvez essa coisa venha acontecer. E você se pergunta: mas por que isso acontece na nossa família? Estou a falar com alguém que tem tido um problema de sofrimento contínuo. Contínuo como? A vida financeira, continuamente de sofrimento. Vai ver, quando só consegue o dinheiro, vem os problemas. Para resolver o problema, depois de resolver os problemas, fica sem dinheiro, e os problemas também desaparecem. E a pessoa se pergunta: mas por que somente quando eu tenho dinheiro que vem problema? Quando não tem, as coisas ficam calmas. Assim mesmo que o seu salário está quase para cair, já os problemas começaram. E a pessoa sempre passa a vida resolvendo os problemas. E a pessoa, quando não tem dinheiro, olha os projetos. O dia que eu conseguir dinheiro, vou fazer assim, vou ir assim, vou fazer não sei o que, vou conseguir fazer isso e aquilo. Mas quando o dinheiro chega, o dinheiro vai nos outros caminhos. Essa pessoa vai ver, há um momento que assentas, faz cálculo: mas se eu tinha esse dinheiro, como é que eu gasto dinheiro? Faz os cálculos aí, gastou-se mesmo, mas não está acreditando. Por quê? Alguma coisa está a levar essa pessoa a não viver a vida feliz que Deus tem para ele. E a pessoa não sabe por que isso está a acontecer. São pessoas que são boa gente. Quando tem dinheiro,
consegue ajudar, mas quando você não tem, não aparece ninguém a te ajudar. E você se diz, mas por que isso acontece comigo? Esperava que o salário subisse. O salário subiu, as coisas pioraram. Agora quer mais outro salário. Agora está esperando o salário do mês de junho que vai aumentar. E quando vai aumentar, antes mesmo de receber o salário, já acabou nas dívidas. A comida que comia lá no serviço, aquilo que tirou do quilape, e você, no momento só que está recebendo, a pessoa também que te emprestou, já está chegando para você lhe dar. E pessoa desse gênero, para ela ajudar a sofrer bem, na hora, quando ele vem, pronto, e ele procura a forma de pagar as suas dívidas. Mas se essa pessoa der dinheiro a alguém emprestado para recuperar, aquilo é lutar. O seu dinheiro é lutar. Mas enquanto quando você tem, você consegue dar. E são pessoas que se perguntam, mas por que eu passo nisso? Pessoa que está sendo humilhada. Você, mas por que essa humilhação? Imaginemos, alguém te deve 1.000 e quantos? Não, digamos 10.000. Lá te deve 20.000. Aquela te deve 50.000. E lá mais tarde, a pessoa a quem você deve 2.000 e quantos te aparece em casa na hora que você não tem os 2.000 e quantos. Você tem só 1.000 e quantos. Você não, pega nesse 1.000, vou te dar. Sabe o que vai acontecer? Vão estar sentados mesmo na porta. Eu não vou sair sem meu dinheiro. E você vai falar, não, fala devagar para os vizinhos. Não vai. Eu não quero saber, me dá o meu dinheiro. E todos os vizinhos ficam assustados. Porque eles te respeitam, mas somente acontecem coisas para te humilhar. E você se pergunta, mas por que isso acontece comigo? Qual mal que eu fiz nessa vida? Estou falando com alguém que alguma vez já pensou suicidar-se. Os problemas eram demais e andar a falar sozinho. Você não tinha enlouquecido, mas você sabe que estava aquele dia, você não falava sozinho. Sozinho mesmo. Até você me assustou. Estou a falar sozinho. Tem pessoas que os problemas são demais ao ponto que ao atravessar, o motorista buzinar. Se for para matar, mata só. Jesus, quer dizer que os problemas são demais. Mas deixa-me te dizer, Deus bem sabia disso, é por isso me mandou para te fazer lembrar que é você mesmo que Ele quer ajudar. É uma salva de palmas para Ele, é uma salva de palmas. Ora ver, o que é que faz muito mais essas coisas? Qual é o motivo dessa humilhação no serviço? Essa humilhação na sociedade, qual é o motivo? Por que está acontecendo coisas que te envergonham? Por que isso? E vai ver que são pessoas, oram muito, mas vê o que está acontecendo nos filhos. Manda o filho, olha, fulano, vai comprar pão. Não vou. O pão que o próprio filho vai comer, não vou. Mas, filho, depois de já... Ele começa já a suplicar, filho, vai só comprar, é você que vai comprar. Eu não quero, não para brincar. Depois ele fica assim a se olhar, mas qual é o mal que eu fiz para que isso aconteça na minha casa? Por que isso está acontecendo conosco? Por que esse tipo de sofrimento comigo? A quem você vai ver, por mais que orar, mais a situação está a piorar. E a pessoa começa a se dizer, quando estava morando no mundo, as coisas não eram assim. Eu ia, fazia as coisas como eu quisesse. Vivia uma boa vida, mas ia toda hora. Igreja, jejum. Também levo uma Bíblia grande, tá? Vou comprar só uma. Vou levar sua Bíblia no telefone, já não vou levar a Bíblia grande. Já está aí se envergonhado de levar a Bíblia na mão, somente no telefone. E quando está a orar comparando as pessoas. Senhor, olha fulano tal, não vai mesmo na igreja, mas é na vida dele. E eu, Senhor, e ele pensa que, e a pessoa chega ao ponto de ter pena de si mesmo. Deixa-me te dizer,
tendo pena de si mesmo, nunca ajudará nada. Nada. Se você tem tido pena de si mesmo, nunca será ajudado. Se a tua oração com base de comparar-se com alguém, nunca será ajudado. Pastor, o que é que vai me ajudar? Ouvindo a palavra que está a ouvir e colocar em prática. Acredita-me, esse ano não vai te terminar assim. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. Não vai. Agora, por que essas coisas acontecem? Esse versículo é um versículo chave. Esse versículo diz assim: não terá outro Deus diante de mim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu sou. Para por ali. Deus disse: eu sou um Deus zeloso. Deus disse: o meu zelo se manifesta. Em outras partes, escute, quem só tiver um Deus fora do verdadeiro Deus, quem só alguma vez teve uma imagem bonita de Jesus Cristo, pensando que Jesus Cristo tinha essa cara, deixa-me te dizer, a cara de Jesus que você conhece é a cara do italiano que fez o seu filme. Jesus não tem essa cara. Na época de Jesus não havia fotografia para dizer que Jesus tinha essa cara. Então, se você pegando uma imagem qualquer, porque essa imagem de Jesus, essa imagem de Santo Fulano, Santa X, essa imagem, Deus disse: quem fizer isto, o meu zelo vai se manifestar. Talvez o que está acontecendo contigo é a repercussão do zelo do Senhor. Por causa de quê? De um Deus contrário do teu Deus. O que você havia sentido no seu coração no dia que você suspeitou que o teu marido ou a tua mulher está saindo com uma outra pessoa? Como se sentiu no coração? Só suspeitou, não era nada verdade. Só suspeitou. Uma mensagem que caiu por engano no telefone do teu marido, você olhou, já o coração lá, a tensão já está subindo. Só suspeitou. O que sentiu? Agora escutem bem. O que você pensa que Deus pode sentir quando você que eu, a sua criatura, arranjar um rival para ele? O problema está ali. Deus tem tudo para ti nessa vida. Mas muitas vezes o seu zelo se manifesta. Se manifesta por quê? Se manifesta sentindo muito mais daquilo que alguma vez você sentiu quando suspeitava que o teu marido estava a namorar com uma outra pessoa. Quando suspeitava que a sua mulher estava saindo com alguém. O que você pensa que Deus sente quando o seu filho cai nesse erro que está escrito aqui? E Deus disse: manifesta o meu zelo. E nesse zelo, diz assim, no versículo 5, aonde que estamos? Eu, teu Deus, sou zeloso, visito a maldade dos pais até os filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me odeia. Deus disse: olha, por causa disso que você está vendo, a mesma história que aconteceu no teu pai está quase a acontecer contigo. Aquilo que a tua mãe viveu como dificuldade, a tendência é que está querendo te seguir também a você. Aquilo que acontece na família, a tendência é que vai vir mais contigo. E você se pergunta: o que é que vou fazer? Primeira coisa, quando se trata de não terá outra Deus diante de mim, precisamos ver as três áreas
que faz com que a pessoa, talvez sem querer, mas está já diante do outro Deus. Por exemplo, primeiro, a ida numa igreja falsa. Qualquer pessoa que entrar numa igreja falsa, essa pessoa já é contaminada. Porque se a igreja é falsa, se trata de um Deus falso. Você vai ver, tudo que está acontecendo é por causa de uma igreja falsa que você entrou, talvez sem saber. Igreja falsa. Vai entender daqui a pouco. Fora da igreja falsa, talvez pode ser algo ligado com a área do poder. A área do poder como indo na casa de um quimbandeiro ou de um adivinhador. E a terceira coisa é você estando ligado com um vínculo com as trevas, sem saber. O pastor vai te ajudar a descobrir isso, porque isso é muito mais capital para todos nós. Vou falar hoje da terceira área, ligado com o vínculo das trevas. O pastor, no domingo passado, fez assim, esse gesto, só para mostrar como é que o laço fica. Sim. Vê, muita gente, nem que Deus te conhece no sofrimento, mas na sua vida há um laço, algo que te liga com as trevas. E eu falei, temos a área do poder, temos a área das igrejas falsas, não sei o que, ou um vínculo direto com as trevas. Uma pessoa que está dessa forma tem um laço que lhe liga com o diabo. Amém? Então, imagine eu nesse táxi e estou vindo na igreja. E lá o táxi são 150 kwanza. Chegamos no meio, digamos antes de entrar no bairro popular, encontro você com limusine. E você lá espreitando, vê o teu pastor com a sua Bíblia, a tossir por causa do fumo. E você vai para aquele pastor, o táxi parou. Siga bem. Depois do táxi ter parado, imaginemos que eu, vosso pastor, saio do tal carro. Ao sair, se eu disser, seu motorista, olha, o teu carro, tu andar, tu a ver até o chão. Depois com essa chuva, até lodo, lama, está saltado aqui, olha o meu sapato como é que está. E graças a Deus, olha, aquele aí é o nosso irmão da igreja. Está andando de limusine. Fique com o teu carro. Eu vou entrar lá para chegar até na igreja. Siga bem. Eu ao sair, o que devo fazer naquele motorista? Devo pagar aquilo que combinamos. Se eu disser, não, eu não pago. Não está vendo o carro do meu irmão, do irmão da igreja? É diferente com o teu carro. O que esse motorista vai dizer? Eu não quero saber. Porque eu já te trouxe do sanatório até na entrada do bairro popular. Agora, imaginemos que o que está também em limusine tentar andar. Essa pessoa com seu carro é capaz de ir fechar mesmo o caminho e dizer, paga-me, e depois você vai. Por que ele vai exigir para ele pagar? Porque o pastor que entrou lá está com laço com o motorista. O tal laço é o valor do dinheiro que eu devo pagar. Se eu não pagar, estarei sempre ligado com o motorista. Se eu pagar o motorista vai me largar. E eu vou entrar no meu carro limusine. Escutem bem. O motorista do carro estragado é o diabo.
Quem que anda de limusine? É Jesus. Se eu quiser entrar no carro de Jesus, tem que cortar o laço com o motorista do diabo para eu poder entrar na limusine de Jesus. Quem que entendeu? Oh, vamos para o Senhor Jesus Cristo. Agora escute. Existe muita gente que estão na igreja sem saber por que o meu sofrimento não está a terminar. Afinal de contas, você veio a Jesus, mas o diabo está a esperar que você resolva primeiro o problema que você tem com ele. E esse tipo de ensinamento é para te ajudar de você largar o laço e ir embora viver a vida plena que Jesus tem para você. Então, se não fizer, você é capaz de viver sempre esta realidade e sofrendo à toa. Afinal de contas, há um laço que espera que você venha cortar. Muitos de nós fizemos alguma coisa sendo cristão. Por exemplo, estava para ajudar um cristão, a nossa igreja. Vi que essa pessoa sofreu desde o tempo do Covid até no dia de hoje. Pronto, até nos dias passados. Essa pessoa sofreu muito. Eu não sei, irmão, talvez o teu problema não é nada. Na vida sentimental, quase o casamento lhe abandonaram. Nas finanças, lhe roubaram carro, roubaram tudo. O chefe viajou e tudo. E começou a almoçar. Não, matabichar mamão, beber água, almoçar mamão, jantar mamão. Porque tem mamoeira em casa. A mesma pessoa fez tudo quanto que é possível para fazer. As igrejas, já conhecem muitas igrejas em Angola. Até foi fora do país procurar ajuda. E quando chegou aqui, como uma pessoa sofria muito, estava que sofrer mesmo. E eu sabia que ele passava nessas coisas. E eu tentei falar com ele. E descobri que o problema era o Êxodo 20. Comecei a procurar os vínculos que lhe ligam com as trevas. Comecei a procurar. Eu disse, alguma vez você procurou ajuda de um quimbandeiro? E o quimbandeiro tentou ajudar e fez algum ritual? Ele disse, sim, pastor. Disse, o que aconteceu? Eu com a minha esposa, como sabia que estava a sofrer muito, eu disse, pronto, me é difícil, mas vamos chegar na casa dessa irmã. Chegamos, é triste a cena que nós vimos. É muito triste. Chegamos lá, comecei a perguntar, procurar se há um vínculo ao demônio, vínculo às trevas. Perguntei, alguma vez veio aqui alguém que trata ou de uma igreja falsa? Olha a resposta, sim, pastor. Essas pessoas, primeiro, olha o quarto onde é que dormiam. Já passou aqui. Esse tipo de pessoa. Um quimbandeiro que disse ter igreja, mas descobriu que é quimbandeiro. Diz, quais são as coisas que fez aqui? Sabe o que me disse? Pastor, enterrou um ovo aqui. Enterraram o ovo. O ovo passa mal para ser enterrado, irmã, nas casas das pessoas. Alguém que está aqui também enterraram aquele ovo. E você sabe disso. Enterraram o ovo aqui. Aqui mandaram comer uma galinha sem quebrar os ossos. E os ossos aqui. Enterraram aqui. E depois fizeram um trabalho, pastor, um trabalho. Meteram aqui.
E quase toda a casa. Viste? Ele via na igreja Água Viva. E ia em muitas igrejas. Eu ensinei. Depois de ter ensinado, lhe ensinei como é que deve cortar esse laço. E fomos, cortamos os lugares onde enterraram. Tentaram verificar essas coisas, já era tarde demais. Esse vínculo com as trevas é um laço que lhe liga. Pode vir aqui na igreja, receber a bênção de Deus, sair aqui bem contente, mas quando voltar em casa, os demônios estão à espera. As nossas coisas estão aqui. As nossas coisas estão aqui. E quando só entrar, as coisas pioram. A pergunta é: quais são as coisas que enterraram lá no teu quintal? Pode ser que são essas coisas que estão te levando nessa vida, nessas doenças que tem, nesses problemas que tem nas finanças, nesse problema que tem no casamento. Enterraram algo. E você, sem saber, as coisas que enterraram é que são laços que estão fazendo sofrer a família. Vejamos uma coisa. Nos apareceu alguém que vocês conhecem. Escute, na única pessoa, uma úlcera no estômago. Na única pessoa, úlcera no estômago. A mesma, quer dizer, tipo um câncer no estômago, com o estômago dilatado. A mesma pessoa, problema de tensão, a cabeça aberta. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Lá acontecer morte prematura na família. E a pessoa chorava. Chorava. Quando essa pessoa me viu, sabe o que me disseram? Ele me disse: pastor, agora eu entendi. Tinha ido numa igreja. A igreja profética. Naquela igreja, há rituais que se faz, siga bem, ritual que se faz com matança de animais. Você chega com um animal, corta o animal e mata. Ele diz até ao momento que era animal vivo, pega um cabrito, lamara bem, faz uma fogueira e mete o cabrito a queimar vivo. E depois levaram, fizeram culto aos mortos. Levaram, enterraram essa parte toda. E meteram as velas de lado para fazer um tratamento. Essa pessoa não sabia que eram os laços que ele tinha. E lá mais tarde, ouvi falar da igreja. Quando chegou, ao conversar, eu notei que havia um laço. Esse laço que lhe prendia. E sofria. Não é que Deus a conhecia com sofrimento, mas é por causa disso, do laço. Irmãos, estou aqui para dizer: eu não sei o que aconteceu contigo. Você pode ser, digamos, um cristão, mas por algum motivo foi levado num sítio para tratar. Pegaram uma galinha, cortaram a cabeça da galinha e pegaram sangue a fazer um trabalho com esse sangue. Você havia participado numa aliança de sangue com o demônio. Está sabendo a coisa que acontece? É a aliança do sangue com o demônio. Já alguma vez você foi num sítio para ser ajudado? Te pediram uma galinha? Te pediram um cabrito? Ou mataram para ir comer? Essas coisas, para um cristão, é que constitui os laços. Alguém aqui já participou de uma oração com velas acesas? Velas acesas. Meteram tipo um santuário e acenderam as velas. E sendo cristão, fazendo isso, é que complicou a sua vida. Qualquer igreja onde que for, se dizer, pega uma vela, acenda a vela,
e te falar: olha na chama da vela. Olha na chama. Você, ao olhar na chama, você vai se concentrar naquela chama e vai criar um vazio na mente para o demônio entrar e trabalhar. Esse trabalho que você fez com matança de animal e talvez que está complicando a sua vida. Qualquer derramamento de sangue, fora o derramamento do sangue de Jesus, é um culto ao demônio. Isso que está provocando as coisas que estão acontecendo, as doenças, os problemas na vida sentimental, os problemas que você tem nas finanças. Por quê? Querem avançar, mas te puxam com aquele laço. Você sendo cristão, não necessitava fazer essas coisas. São essas coisas que estão destruindo muitas famílias. Querido, não estou aqui para condenar você, mas é para te despertar que hoje nós precisamos voltar ao Senhor. Escutem bem. Você sabia que a frequência dessas igrejas que se mede, bata branca, bata azul, bata vermelha, corta baba, rapa cabelo, anda de pau, anda não sei o que. Cuidado com aquelas igrejas. Entrou numa igreja desse e entrou descalço. Cheio. Você que é cristão porque me convidaram, agora vê o que está acontecendo. Entrou nessa igreja e chegou lá. Se você deu a mão para te adivinhar, ou passou lá para te adivinhar, piorou mais com as coisas, meu Deus. Escutem bem, irmão. Todas as igrejas com práticas questionáveis, todas as igrejas com práticas questionáveis, é que faz sofrer muitos africanos. É somente isso. Hoje você despertando, quando vamos voltar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não sabia. Sabe o que vai acontecer? Jesus estará estendendo as mãos para te receber e mudar a sua vida. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. Não sei se aqui já entrou numa igreja onde te deram banho de sorte, em que meteram ervas e moedas, perfume, e foi tomar banho. A quem que está aqui lhe deram banho? Jesus. Esse banho que te deram, você sendo cristão, foi procurar esse banho por quê? Na tua casa não tem sabão para te meter ervas? E quando uma pessoa com esse banho, você está a dar legalidade aos demônios. Vai ver, vai na igreja, você expulsa. Graças a Deus. Mas você sendo cristão, porque não sabia, nunca resolveu, nunca cortou esse laço. Porque não sabia. Por isso a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui também, pobrezinho de criança que nasceu agora, está lhe dando mano, meter a moeda na água. Meter a moeda, osso de macaco. A dar banho. E por isso a criança gosta muito de trepar. Então você vê que uma pessoa dessa, você a mãe, é que provocou aquilo que está acontecendo com teu filho. Se de pronto, ele tem que ter sorte. Um brinco de ouro na água, moeda na água, tem que ser rico. Qual é esse Deus que estás a orar assim? E dá banho na criança. Pobrezinho de criança ainda é bebê, mas está sendo consagrado nas coisas de mal.
Vê, irmão, eu não estou aqui para condenar você. Mas estou aqui só para lhe dizer que essas coisas é que estão a criar muita complicação. Quando eu vou no interior do país, aqui em Luanda, talvez não faz isso. No interior do país, tem pessoa que anda com fitinha na anca. Ei, aqui também tem. Está vendo aquela fitinha? É que está a provocar as coisas. E você, que namorou com a fitinha, piorou mais. Vê, muitas das vezes nós achamos, mas qual mal que fizemos? Eu mesmo sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu estou morando bem, a minha vida, acordo, vou à igreja, vou no serviço, volto para casa, vou à igreja, mas a vida está muda. É a fitinha. Se não cortar a tal fitinha, há quem talvez cortou e meteu no sítio, para ver que essas coisas são ruins. Quando eu vou no interior do país, quando eu prego isso, há feitiço que foge. A pessoa com a fitina desaparece. Nas campanas que eu faço, há feitiço que me foge. Diz, pastor, queria mesmo trazer, sumiu. Teve uma coisa que desapareceu por si, que você andava com ele. E você vai pensar que Deus não está respondendo às orações, que Deus não está a amar. O problema não está em Deus, Ele ama você. O problema é a falta do conhecimento por causa dessas coisas. Por isso a tua vida está assim, estás a lutar muito, está a conseguir pouco. Deus te trouxe aqui, porque essa luta tem que parar, irmão. Tem que parar. Você vê, Deus disse, não terá outro Deus diante de mim. Você fazendo essas coisas, que são práticas questionáveis, que Deus considera como outros deuses. Você fazer essa coisa por quê? Porque não sabíamos. Essa coisa, eu não sei se você não... Eu vos passou também na infância, passei nisso. Os africanos, quase todos nós, passamos nisso. Passamos nisso. Já vi criança andar com uma fitinha com cadeado. Disse, esse cadeado é para quê? Cadeado. Uns com cadeado, outro com a chave. Disse, meu Deus. Escutem bem. Cuidado com esses rituais. Para você que é cristão. A quem foi? Porque vão lhe tratar cristão. E nesse tratamento, fizeram algumas facadas aqui. Outra na testa. Outra aqui na nuca. Outra aqui. E essas facadas, pegaram um pó preto. E meteram a misturar com teu sangue. Agora, esse pó preto que meteram com teu sangue, esse trabalho com sangue, é uma aliança com sangue ou um culto ao demônio? Agora, você fazendo esse culto ao demônio, Deus fica triste. Diz, eu quero ajudar minha filha, mas a minha filha está sempre com aquelas coisas, e nunca falou com ninguém. Te fizeram isso, você foi na igreja. Glória, 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 glória ao Senhor. Demônio, espera então. Quando só sair, está vendo? A nossa marca está aí. Não é que o demônio não sai, ele sai, mas ainda tem um laço que te liga. Essa mancha, o pó que meteram, você sendo cristão foi pegar aquele posto nisso onde ainda não resolveram esse problema. Por isso, hoje mesmo, esse problema vai ter que ser cortado na vida de alguém. Hoje. Não espere amanhã. Hoje. Você vai ver. Se o teu problema era de emprego, quando vamos cortar, vai procurar emprego. Vai no mesmo lugar onde te rejeitaram.
Você vê o que vai acontecer. Estou falando com alguém. As coisas têm que mudar na sua vida. E a mudança está acontecendo agora. Oh, uma salva de palmas para o Senhor. Vai! 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 Pastor, por que vai? Provérbio 28:3 diz o seguinte: quem oculta suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Alguém vai alcançar misericórdia. Uma salva de palmas para o Senhor. Hoje eu sou o dia. Você está a procurar, até está a procurar qual é o bruxo da família que me enfeitiçou. Esse bruxo da família não está distante. Sabe quem é? É você mesmo. Daquilo quando que foram fazer. Você cristão, está a procurar o que é? Cuidado, se não tiver discernimento nas correntes proféticas que está acontecendo na África. Cuidado. Se você vê com um profeta o fruto que liberta, não o fruto digno da palavra do Senhor, foge. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Vê fruto. Se ele passa tempo amaldiçoando as pessoas, quem não me der isso, quem fez isso, vai acontecer aquilo. Tem que ter cautela com uma pessoa dessa. Que você todo que está vindo nessa igreja, o dia sem que fugir dessa igreja, vai ver o desgraça que vai estar acontecendo. Cheio. Você vai me dizer isso? Quem é você? E você foi naquela igreja, está ameaçada, mas você também, como é teimoso, saiu. Saiu por quê também? E a tua saída pode fazer o que aquelas palavras possam te seguir. Então você saiu e você não falou com o pastor para te ajudar, como cancelar. Você sabe como é que uma pessoa pode ter outro Deus sem saber? Aqui em Luanda talvez não acontece, mas no interior do país que acontecem essas coisas. O dentinho da criança que sai, pega o dente e fala a palavra, dente, onde é que está aí, não sei o que, atirou. Você orou a quem? E pegou carvão do outro lado, carvão, não sei o que, atirou. Você atirou a quem? Não seja como meu avô. Ao vender dinheiro não está a aparecer. Falaram, tem que meter gindungo. Aonde é que você está meter dinheiro? Tem que meter carvão. Ei, alguém já meteu carvão onde é que fica dinheiro? Meteu gindungo? Cheio. Deus de gindungo. Meu Deus. Você é cristão. Agora quem que vai proteger o dinheiro? Gindungo. Jesus. E a pessoa sem conhecimento meteu gindungo, ainda assim desapareceu o dinheiro. E alguém vai lhe falar, agora mete carvão. Então compra só um saco de carvão, começa a guardar dinheiro lá dentro. Quem está comigo? Talvez são coisinhas de nada que aumentamos na nossa crença, nós que somos cristãos. Talvez um comportamento desse, um pecado não confessado, que nós fizemos nesse sentido, que está incomodando algumas pessoas que estão aqui. Ei, Deus te trouxe para despertar. E hoje mesmo que você está a despertar, se você voltar a Ele, Jesus está sempre lá de braços abertos. E Ele vai te receber, vai te perdoar. O sangue de Jesus vai te lavar. E você voltará com a força para casa. E a sua vida não será mais a mesma. Uma salva de palmas para a obra de Jesus Cristo. Vejamos. Eu disse que hoje vou falar somente dessa parte. De alguns laços que nos liga. Agora vamos ver. Falamos da aliança de sangue. Quando nós crescíamos, os mais velhos faziam isso, até nos filmes que nós assistíamos, víamos isso. Duas pessoas que se amam muito, se aleijavam e misturavam o sangue. E falavam palavras.
Isso acontecia quando nós éramos pequenos. E os filmes também que assistíamos, aquilo vinha sempre. E vocês jovens que estão agora não devem saber. Mas caso que haja alguém da minha geração que alguma vez você chupou o sangue do namorado ou da namorada, é ali onde é que é o problema. Por que chupou o sangue dele? Porque love. Esse love mesmo não é sangue de Jesus, é sangue da pessoa. Jesus. Talvez é isso que está a complicar as coisas. Todo trabalho com sangue, fora de sangue de Jesus, é um culto ao demônio. É um culto ao demônio. Por isso eu me encontrei com uma serva de Deus. Essa serva de Deus me viu. Eu pregando assim, veio chorar. Disse, pastor, eu entendi o problema que eu tenho. É o quê? Pastor, essa coisa de chupar o sangue. Chupou o sangue a dizer, nós não vamos nos separar. Não vai te separar, Você que sou namorado. A Bíblia nos diz que namorado é só a morte, você separa. Não, eu sou para os casados. Agora ele chupou. Disse, entendi agora. Oro, quando dorme. O namorado falecido, defunto, vem à noite. Vamos sair. Cheio. Disse, já jejuei, já orei, já fiz tudo, pastor. Todos os dias. Passearam com o defunto. E o defunto vai te levar a passear aonde? No cemitério. Mas uma serva de Deus. Ele não sabia. Quando viu que era por causa daquela situação, você tinha que ver a alegria. Porque não sabia por que isso acontecia. Querido, Deus é bom. E a sua palavra nos liberta. Foi preciso que ele entendesse a verdade, para que a verdade viesse a libertar. Por isso há essas coisas do sangue de jogo. Escutem bem. Qualquer trabalho que se fez no cemitério, ei Jesus, trabalho do cemitério, trabalho de invocar os mortos. Pastor existe? Sim. Fomos numa igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal. Não quero falar o nome por causa da gravação. Então havia lá um cooperador. O cooperador lutava muito. Quer dizer, o pregador lutava muito com o problema da sua esposa. A sua esposa era estéril. Depois de ele ter ouvido essa palavra, o casal veio até a mim. Descobriram o porquê do sofrimento. O marido trabalhava num bom lugar. E a mulher era uma pessoa que se entregava muito à igreja. Não faltava até na igreja. E o marido também, servo de Deus. Irmão, chorando a Deus e sofrendo. E começaram a me contar. E de lá descobrimos uma coisa. Quem quer saber o que é que descobrimos? São duas coisas. Primeira coisa, foram na casa do quimbandeiro. O quimbandeiro lhes deu um tipo de carne que meteram no fundo na ponta do lençol, amarraram. Disseram, se você quiser ter filho, só tem que ser em cima desse lençol. E aquela carne começou a apodrecer, irmão. Quer dizer, cada vez estende, é só procurar o filho, mas fechar o nariz, o cheiro. Mas embora isso, é muito admirável, irmão. Eu notei que as pessoas obedecem muito mais à recomendação do quimbandeiro do que à recomendação de um pastor. E não só, olha o que me diz. Eles na família invocam os mortos. Escutem bem. Se você já participou no culto dos mortos, invocando os mortos, é ali que vem a desgraça dessa família.
A mãe é uma sacerdotisa que invoca os demônios, os mortos. Se você tem alguém que morreu, se chegar lá, essa pessoa vai ouvir mesma voz. Se deixou um cartão muito de casa e não sabe do PIN, vamos falar o PIN. Mas essa pessoa tudo fez. A filha sofrendo e o rapaz sofrendo. Quando só ensinei que precisava se desligar das coisas da sua mãe, precisava queimar aquele lençol, e descobri que o problema maior eram os mortos que invocavam. Sabe o que aconteceu? Era tão simples. Numa simples oração, Deus se abriu a vida dele. Hoje, o mesmo casal é muito feliz. Deus abençoou muito mais e está num dos melhores condomínios daquela província. E hoje, tem estado a sorrir o queixo quase a cair. E eles, a mulher que era estéril, hoje já tem 3 filhos. Vê só a felicidade que Jesus Cristo tinha para ele, que era adiado por causa dessas coisas. Agora escutem bem. Fez um trabalho com a ida no cemitério. Escutem bem. Houve um trabalho de mantação de animal. Fizeram algumas facadas no corpo. No teu corpo e meteram um pouco qualquer. Foi numa igreja onde que te deram banho. A igreja não somente dá banho, mas um cristão contigo atrás quando chega. Assim que está a entrar, já um protocolo lá atrás, já te esperaram com o seu cristão. E depois o que mete lá dentro? Diz que algo que arde tipo jindum. E quando entrar, as mamães no lado dele, os papás no lado dele. Libertação, fala isso de libertação. Chega ali, pega numa certa posição e ele pimba contigo. Não estou a inventar. E naquela igreja vai lá muita gente. Mas não foi liberto. E Jesus vai lhe libertar hoje. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. Isso acontece. Estou sério. Agora começa. Tem alguém aqui que tomou um banho espiritual? Escutem bem. Tudo quanto que é um objeto que traga a sorte que te deram, pode ser o motivo do sofrimento. Com Deus não há sorte. Com Deus somos abençoados. Todo objeto que dá sorte. Abre, pega esse pauzinho, mete embaixo da língua, mete assim no cabelo, anda com ele no bolso. Tudo quanto que te deram que dá sorte é que está complicando a vida. Agora vem, se você te nomearam, deram o nome de um santo, propositadamente, santo fulano, santo aquele, eu não sei os nomes desse santo, e você também te deu o nome ligado a um santo qualquer, este nome pode originar aquilo quanto que está acontecendo na família. Todas as famílias que têm um tipo de santuário, um tipo de altar em casa, todas famílias são famílias que passam mal. Passando mal não quer dizer ausência do dinheiro. Pode ter dinheiro, mas passa mal. Tipo de doença que está naquela família, tipo de problema que está naquela família. Por quê? Por causa daqueles santos. Ei, há santos em casa. Fala da tua mãe, esse santo que está a criar problemas em casa. Todo ano tem santos em casa. Todos quando que estão numa família onde é que tem um prato onde é que se mete moedas, se dá nossa se oferta, se é que aquela coisa que está embaixo da cama, aquele dinheiro que está naquele que já vi alguém que sofria tanto. Por quê?
A mãe metia as moedas, ele roubava a moeda para ir comprar sambapito. Jesus, quem está comigo? Será que vocês me amam ainda? Por favor, me ama só. Não é porque estou vos falar dessas coisas que vocês vão pensar, esse pastor está nos falar dessas coisas porque é para o seu bem. Não estou aqui para condenar, estou aqui para te despertar. Vai em Levítico 19. Lê comigo, versículo 28. Pelos mortos não darei golpe à vossa carne, nem farei marcas sobre vós. Eu sou o Senhor. Pelos mortos não darei golpe à vossa carne. Falaram pelos mortos, não darei golpe à vossa carne. Quer dizer que não fará algumas incisões, porque fulano morreu. Nós, aqui em Angola, não fizemos incisões, mas quando nós crescíamos, a maioria das viúvas fazia o quê? Ficava de luto. Amém? Ficava de luto, preto. Alguém já viu isso? O que acontece? Pelo morto, você meter preto, você está se revestindo do espírito da morte. Isso é perpetuar esse espírito da morte, ter controle em casa. Pelos mortos, não pode fazer incisões. Agora vê. Nem farei marca alguma sobre. Não faz marca alguma sobre a sua carne. Isso quer dizer por quê? Não faz tatuagem. Por quê? Existe vínculo que são direto às trevas. Existe vínculo que são indireto. Vínculo direto é complicado para alguém que faz tatuagem meter o quê? O dragão chinês. Do outro lado meter o quê? Um triângulo com olho. O olho que vê tudo. O olho que vê tudo. Fazer tatuagem com um tipo de pirâmide. Um tipo de objeto. Um círculo com uma estrela de 5 pontos. E aquele que está vendo aquela chama de lado são as velas. Está vendo essa pessoa no meio? Vê só como é que vestiu. Vê só. É a mesma pessoa também que ganhou. Vê. Vê só o tipo de trabalho até que estão fazendo no meio daquele círculo. Essa pessoa que ganhou. Está vendo o que está escrito lá? Lê. Crown the witch. Quer dizer que? Coroar o feiticeiro. Vê. Essas palavras podem estar numa camisa de alguém. Crown the witch. Coroa a feiticeira. Vê o que está acontecendo. Talvez você não sabia. E a Bíblia disse: quem que faz essas coisas é que sofre na vida. Querido, chegamos no fim. Só para te dizer que Jesus ama você. Queremos cancelar essas coisas na sua vida.